Meu nome é Rafael. Eu sou a Marisa. Nós começamos com o projeto Christian Life há 10 anos atrás e começou com um sonho, na verdade, uma visão, que Deus acordou de madrugada e eu comecei a escrever numa folha aquilo que no final de alguns minutos tomou a forma de um veículo de comunicação para Portugal e não só. Nessa altura eu fiquei assustado, até tive medo, porque era um projeto com uma dimensão muito grande na qual eu não me sentia capaz de realizar. Eu perguntei mesmo a Deus, porque naquela altura eu senti medo de fazer algo no qual não me sentiria capaz de fazer. Por isso eu perguntei diretamente a Deus: Deus, se isso for teu, confirma, porque eu tenho medo. E é engraçado que na altura eu estava a terminar a faculdade, estava a fazer um ano de Erasmus na Polônia. Nessa noite eu adormeci e acordei com uma mensagem de uma amiga que não falava há meses. E ela escreve-se na mensagem: imagina, não falas há meses com uma pessoa e do nada na manhã acordas com uma mensagem a dizer assim: Deus incomodou-me esta madrugada e eu não sei se faz sentido, mas Ele mandou te dizer assim: olha, não tenhas medo, vai em frente que eu sou contigo. E deu uma passagem de Josué, capítulo 1, a dizer: ser forte e corajoso, não temas, eu sou contigo. E eu até fiquei meio assustado, né? Fiquei assim: já, Senhor respondeu? Então, cheio de fé, o que eu disse? Senhor, confirma outra vez. E a verdade é que Deus foi confirmando várias vezes através de pessoas que não faziam ideia do que estava a acontecer. E foi assim que começou, assim muito resumidamente, o projeto Christian Life. E cá estamos 11 anos depois, próximos de concretizá-lo. Bom, durante esses 10 anos nós focamos-nos para já conhecer um pouco da realidade de como é que funcionava o cristianismo em Portugal, principalmente na área evangélica. Conhecemos algumas instituições, ministérios, e uma coisa que começou a queimar muito no nosso coração foi levantar a produção cultural cristã em Portugal, que pudéssemos apoiar as artes e não só, a música. Nós na altura éramos líderes de louvor na igreja onde estávamos a congregar e até paralelo a isso fizemos uma gravação de um CD e depois chegamos à conclusão que não tínhamos onde o promover. Depois do trabalho que deu para o produzir, não tínhamos onde fazer uma promoção onde chegasse a toda a comunidade cristã, pelo menos em Portugal. Então isso começou a queimar muito no nosso coração, dizer assim: esta plataforma também vai ser um lugar onde vamos poder conectar os cristãos uns aos outros. Então começou a queimar a política, o empreendedorismo no nosso coração, as artes, a cultura, o entretenimento, mas com conteúdo edificante e não oco e fútil. E isso começou a queimar o nosso coração e começamos a estruturar-nos para que seja uma plataforma muito mais geral do que aquilo que inicialmente proposto por Deus. Ele foi começando a elevar o nível ao longo dos anos que fomos caminhando. Foram 11 anos muito desafiantes, onde muitos processos burocráticos, própria preparação pessoal nossa a nível técnico para poder executar uma tarefa assim, para que nós pudéssemos também moldar-nos à realidade daquilo que seria necessário. E claro, uma das partes muito importantes é a parte financeira, não é? O desafio de levantar recursos para que um projeto dessa dimensão pudesse ser concretizado. E até a parte mais desafiante. Foram anos a tentar ultrapassar barreiras, ver formas de levantar recursos e pouco a pouco fomos conseguindo material, até que chegou uma altura em que tivemos um passo de fé há um ano atrás, onde nós nos dedicamos 100% para a plataforma, sem nenhum recurso próprio, ou sem nenhum patrocínio, sem nenhum tipo de recurso. Quando o Rafael me partilhou a visão, na altura ela partilhou no mesmo ano que, acho que até foi no dia a seguir que Deus falou com ele, e eu falava com ele só por, como é que se chamava aquela? Skype. Eu só falava com ele por Skype. E quando ele partilhou, eu fiquei: uau, é espetacular. Mas eu, matura, muito nova, ainda pensava assim, tipo, ok, isso tudo é possível com Deus, e vai dar tudo certo, vai ser espetacular. Claro que sim, incrível. E eu na altura até estava, como área de formação, eu estava num curso de Geografia e terminava nesse ano o curso. Acabei por não terminar, porque depois eu achei que, para complementar mais até a parte da aplicação e a própria empresa, eu precisava de tirar uma área mais administrativa, então fui para o curso de administração e foi depois onde eu me formei.
Então fiz um desvio naquilo que supostamente era inicialmente o meu caminho para que eu pudesse me complementar aqui ou eu pudesse introduzir. Então toda a minha estrutura mental era assim, não, eu vou abraçar esta causa contigo e bora lá. Isto é espetacular no início, falado, mas na prática, depois de 1 ano, 2, 3, 10 anos depois, foi muito difícil perseverar. Era o que ele queria, né? Fechar. Depois de muitos anos, onde tínhamos que investir tudo, né? Já não sei falar a chorar. Depois de muitos anos, e eu achava que iria ser tipo, há 2, 3 anos este projeto está a acontecer. E estava preparada para isso, quando de repente não foi. Foi muitos anos depois e nós estávamos a construir uma família com isso, a par disso. E quando nós temos que renunciar muitas coisas práticas de uma família, uma estrutura familiar, como não termos a nossa casa ou não conseguirmos nunca termos um carro que nos avariava toda a hora na estrada e tínhamos que andar de reboque. O meu carro adorava reboque. E isto não acontecia uma vez, ou aconteceu 2, aconteceu constantemente. E houve um mês que nós ficamos 3 vezes parados numa autoestrada com o carro. Mas quando são vários detalhes assim, quando a gente chegava ao final do mês e muitas vezes assim, como é que a gente vai cumprir com as nossas obrigações, porque não queremos ficar a dever nada a ninguém. Isso a nível estrutural para mim, como mulher, como esposa, como alguém que procurou sempre uma estabilidade, e este projeto foi tudo menos estável durante este tempo todo e não nos trouxe essa estabilidade. Isso foi, para mim, o que mais me custou, foi a perseverança e pensar assim, Senhor, isto vai destruir-nos como pessoas e como casal. Isso chegou a afetar até a nossa própria relação e até que ponto nós podíamos equilibrar e dizer assim, não, foco és tu e vamos perseverar e se tu ainda estás nisto, eu cheguei a duvidar muitas vezes assim, Senhor, se tu ainda nos chamaste para isso, ainda para nós cumprirmos isto, ou já não é dos teus planos nós estarmos envolvidos com isto, ou sei lá, nós já não estamos alinhados com o teu coração. Muitas dúvidas foram surgindo, que eu acredito que surgem também na cabeça de muitas pessoas que perseveram em vários projetos, mas o fato de ter sido longo o processo, que há pessoas que demoram muito mais anos, há processos bem mais longos, mas para mim foi desgastantemente longo, fez com que também nós pudéssemos crescer, amadurecer e perseverar. Não foi porque foi fácil, mas foi porque, apesar de todas as circunstâncias, o Senhor obrigou-nos a ver para lá das circunstâncias e focou-nos em termos de fé. Realmente, se hoje nós pudermos falar de fé, conseguimos. Pela prática, não é só por teoria, mas pela prática, porque todos os dias nós agimos muito pela fé e não pela circunstância. No meio desse processo de alguns anos, eu já desesperada, a pensar assim, Senhor, provavelmente não me chamaste para estar neste projeto, porque eu vejo sempre o Rafa é daquelas pessoas que eu acho que porque Deus falou diretamente com ele nunca mostrava, eu não sei, no interior dele, eu já lhe questionei muitas vezes, mas ele dizia assim, eram momentos segundos, que eu muitas vezes eu pensava o contrário, mas até então ele sempre perseverava e dizia, não, eu sei que Deus está connosco, eu sei que Deus está connosco, eu sei que isto é de Deus e eu tenho que cumprir aquilo que Ele me pediu. E ele, como Deus nunca tinha falado comigo, foi Rafa que me falou comigo, eu fiquei assim, então se Deus falou contigo, Ele tem que falar comigo para eu estar neste projeto, porque eu não vou só ficar por o que tu disseste. Embora eu, muito submissa, não é? Como esposa, devia ter dito, não, ok, vamos lá. Devia ser submissa ao marido. Mas eu precisava dessa confirmação. Então eu disse, Senhor, se é para eu estar neste projeto e se tu ainda estás e é da tua vontade isto acontecer, tens que falar comigo com sonhos também. Se falares com ele de uma visão ou um sonho, eu também quero que tu fales comigo com um sonho e visão. A verdade é que ele deu-me 5 sonhos durante uma semana e os 5 sonhos foram bastante proféticos ao ponto de mudar a história e o rumo desta plataforma. Inicialmente seria uma TV por cabo e através de um sonho ele mostrou que ele estava a reorganizar
o projeto e o projeto seria uma plataforma para telemóvel, um aplicativo que para nós fez toda a diferença, porque mudou estruturalmente toda a empresa, todo o projeto, tornou o projeto muito mais acessível a muito mais gente no mundo inteiro, não limitou só numa nação, mas tornou mundial, o que foi muito mais expansivo. E ao longo dos sonhos, que alguns já foram acontecendo, foram tão proféticos ao ponto de eles parece que nos confirmava cada passo que a gente dava e cada fase. Então, alguns sonhos que ainda estão por acontecer são fases novas que estão a acontecer no futuro. Outros já aconteceram e eu vi a confirmação. E isso trouxe-me muita orientação. Diz assim, Senhor, obrigado por teres correspondido à minha birra, que aquilo foi uma birra de tipo, então quero ser, tu falas comigo. E foi assim que eu depois comecei não tão fácil, não é? Continua a ser difícil, mas consegui me dedicar a 100% a este projeto e foi quando largamos os nossos empregos também e ficamos a 100% a trabalhar neste projeto para que ele pudesse avançar com muito mais rapidez. Eu disse que eu não ia chorar porque quem chora é a Marisa, mas passa um filme na cabeça. Então, renúncia a tudo. Uma carreira profissional, né, na TV era a minha paixão. Quando Deus deu um projeto, eu estava terminando a faculdade e eu fiz o meu estágio na TV de propósito para me preparar para esse projeto. Então, foi a própria estabilidade que toda a gente procura, não é? Num trabalho, numa carreira, num poder investir num dia a dia normal, digamos assim. Toda a gente trabalha de segunda a sexta, descansa o fim de semana, não é? Vai para a igreja, tira suas férias a meio do ano, compra uma casa. No nosso caso, nunca foi possível. No nosso caso nunca foi possível, porque tudo aquilo, há 11 anos, todo o cêntimo que entra para esse projeto. No meio disso tudo, a gente teve uma filha maravilhosa, perfeita para este chamado. E não seria injusto não a introduzirmos nesta história, porque ela é maravilhosa. Não? Todos os pais dizem isto dos filhos, mas ela renunciou sem saber, sem querer, e ela nunca nos cobrou nada, nunca. Então parecia que foi desenhada perfeita para esta família, além dela nos acompanhar em todas as produções e as pessoas que estão aqui, elas sabem, porque elas já viram como é que ela é. Ela mesmo pequenina, quando ela ia connosco para as gravações ou para as produções, ela alinhava em tudo e ela tornava tão leve, porque ela não era uma criança difícil ela queria sempre apoiar e ajudar e ela nunca ficava tipo cansada porque estava até às tantas a gravar com os pais ou depois tipo como uma vida normal de uma criança, mas a gente tentou a privar sempre e passar o tempo maior possível para ela ter o tempo de brincadeira também e ela se divertir também com este projeto, para que se fosse leve e suave para ela. Então nós introduzimos-la sempre muito neste projeto, que ela fosse connosco para as produções, para que ela pudesse ver que isto é divertido e que isto é algo e ela adora vir para as gravações e porta-se super bem, percebe quando tem que estar em silêncio, percebe quando tem que ajudar e arrumar, às vezes é difícil pará-la, é ao contrário. Um desses sacrifícios por isso que a mim custa, porque nós como homens sempre fazemos aquela coisa, calma, tá tudo bem, relaxa, vai dar certo, que é verdade, eu sempre senti isso de Deus, mas depois nós nos trancamos no quarto e falamos, Senhor, e agora? Nós viemos do Porto, uma parte da sua história, nós hoje viemos em Lisboa, eu estava para ser promovido no trabalho, tanto no meu quanto no dela, e nós decidimos largar tudo e vir para Lisboa, para nos prepararmos também para isso, e saímos de uma casa para vir para um quarto com uma criança de 3 anos, que para mim foi uma parte mais difícil, mas por a Raquel ser tão feliz sempre, foi leve para a gente. E Deus sempre cuidou dela em todas as ocasiões. Então, o que queima no meu coração, algo que Deus colocou muito forte em mim, foi ver a necessidade daquilo que está acontecendo no mundo, principalmente na comunicação. Uma vertente da minha formação é jornalismo,
E eu posso vos dizer com autoridade de que há uma manipulação na mídia, há conteúdos que nós recebemos em casa, que as nossas crianças recebem em casa, totalmente fora do contexto cristão, dos ensinamentos da Bíblia, e que levam à perversão mesmo de uma geração. E eu senti que esse chamado é de levantar essa bandeira, por um contrapeso nessa balança e dizer assim, não, também há coisas de qualidade, também há coisas a acontecer no avanço do reino. Deus colocou no meu coração é que nós somos mesmo como um vaso, transbordamos para fora aquilo que dentro está cheio. Então, se nós continuarmos a nos enchermos com essa comunicação e esse conteúdo que há no mundo, as coisas vão para o torto. Então, eu creio que a Christian Life vem mesmo dar uma resposta para isso e ser uma ferramenta para os cristãos, para os ministérios que possam ir ainda mais longe. Uma das nossas lutas também é que o conteúdo não seja religioso e com uma linguagem demasiado religiosa também. Nosso objetivo é apoiar as igrejas. Nós não passaremos culto na plataforma, que as igrejas já fazem, a gente não quer. A gente quer ser uma ferramenta, como disse, para os cristãos. Os ministérios que possam sair das igrejas. Sim, que possamos ser uma ferramenta para o cristão e para as igrejas também. O que nós pensamos aqui é realmente causar impacto, do gênero em que haja transformação através da cultura, e não só de Portugal, mas também em todo o mundo. Para vocês terem uma ideia, o que eu vejo hoje, tanto nas escolas, quanto nos cinemas, quanto no jornalismo, não é por acaso que houve tanto uma mudança ao longo dos anos e a sociedade parece que vai se afastando cada vez mais de Deus. O meu objetivo é fazer o contrário, fazer com que a sociedade se aproxime ainda mais de Deus. Então, o que eu vejo daqui a vários anos é nós sermos mesmo uma influência no meio de comunicação nas nações, investindo também a nível de recurso humano e financeiro no mundo todo para que o reino possa ser avançado nessas áreas. Para os cristãos, eu viria como o auge, uma grande unidade entre o corpo de Deus, não só a nível de Portugal, que é onde a gente está a começar, mas a nível mundial, onde toda a gente possa saber e ter esse conhecimento e informação de realmente o que está a acontecer e as pessoas não serem filtradas pelas bolhas institucionais onde estão inseridas, para que nós não vejamos crentes ou cristãos sentados numa cadeira apáticos sem saber onde é que podem agir, mas todos eles ativos no reino e assim, tipo, eu identifico-me com este ministério, é aqui que eu quero, eu sinto que é de Deus, mas eles terem esse conhecimento. Então é quase um expandir do conhecimento e da informação. Se nós pudermos apoiar nessa área, vamos estar muito satisfeitos, porque realmente a comunicação chegou onde a gente queria que chegasse, que é a todo lugar. Quando digo todo, é os 4 cantos da terra, todos os lugares. Outra área é a área evangelística também, onde esta plataforma possa ser uma ferramenta onde o cristão possa usar para evangelizar, onde eles possam estar a assistir conteúdos de muita qualidade, com pessoas que até não conhecem a Cristo, mas só porque viram aquele conteúdo, para já o cristão teve a transformação da mente necessária, onde eles focam na família, onde os princípios do reino estão a ser ativos na própria casa, onde eles possam estar a encher a sua casa com coisas que edificam e não coisas que os destruam, onde possamos ver homens a ser homens de verdade, mulheres de Deus a serem mulheres de verdade, os filhos a serem criados com os princípios e os valores do reino, e isso é uma influência que a gente quer trazer para dentro da casa das pessoas. Também uma das coisas da área da transformação é poder vermos no futuro, sem dúvida, nos cinemas, aqui em Portugal, filmes cristãos, filmes produzidos não só lá fora, mas também aqui, filmes de qualidade também que vão influenciar a sociedade. Neste momento, a plataforma está pronta, por isso nós precisamos do teu apoio. A tua subscrição vai permitir que nós possamos produzir mais conteúdo, possamos apoiar mais ministérios, possamos chegar ainda mais longe. Então, não só através da sua subscrição, mas também outras formas de apoio que podes encontrar no nosso site é fundamental para que nós possamos então agora fazer essa reta final do lançamento da Christian Life.